Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Banco de Moçambique trava descida de juros e alerta para riscos inflacionários. As perspectivas da inflação foram revistas em alta. Em fevereiro de 2026, a inflação anual fixou-se em 3,2% após 3% em janeiro. Portos são vistos como pilares centrais da economia azul nos países da CPLP. A digitalização dos portos são pontos fundamentais, estão em cima da nossa agenda, estão no topo da nossa agenda para serem implementadas. E já começamos. Precisamos que estes portos estejam em condições e criem infraestruturas ou ajustem-se para que também possam ser atores relevantes em toda a logística de petróleo e gás. Iniciativa We Love Maputo visa reforçar a imagem e competitividade da cidade. Trazemos para este projeto não apenas capacidade técnica, mas ligações reais. Há uma rede continental que já começa a olhar para Maputo com atenção e com expectativa. Cada hóspede, quer seja que saia de qualquer canto do país e do mundo, que venha a Maputo, vai fazer gastos. E este gasto naturalmente vai contribuir não somente para a renda familiar, vai contribuir para a geração de emprego e vai contribuir para receitas do Estado. É preciso que nós, internamente, mostremos que temos um bom produto para que as pessoas de fora também saibam, possam lhes apetecer visitar a cidade de Maputo. Você está com o Semanário Económico. A mais recente decisão do Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique veio a confirmar a travagem no ciclo de descidas das taxas de juros e reiterar o alerta sobre os riscos inflacionários persistentes na economia do país. No curto e médio prazo, antevê-se um aumento dos preços, refletindo, entre outros fatores, os efeitos do conflito no Médio Oriente, o impacto das recentes inundações, não obstante a manutenção da estabilidade do metical. We Love Maputo, uma iniciativa de parceria público-privada lançada recentemente para impulsionar o turismo urbano na cidade de Maputo, uma iniciativa louvável, mas que também exibem desafios estruturais para a sustentabilidade da mesma, ou a sustentabilidade de toda esta estratégia associada ao We Love Maputo. Fortalecimento da imagem e do posicionamento turístico de Maputo torna-se essencial para consolidar a cidade como um destino competitivo, sustentável e capaz de atrair cada vez mais visitantes, investimentos e eventos de dimensão nacional e internacional. A reputação de uma cidade influencia decisões, influencia a disponibilidade de investidores para assumir riscos aqui, o custo desse risco, a facilidade com que os nossos empresários acedem a mercados de financiamento externos,
e a forma como o país é lido por quem chega pela primeira vez. A imagem que nós queremos da nossa cidade capital vai ser promovida e divulgada além de fronteiras. Isto vai, seguramente, criar curiosidade e vontade de conhecer a nossa bela cidade capital. Os portos da CPLP, recentemente reunidos na capital do país, reiteraram querer se afirmar como motores do desenvolvimento econômico, embora reconhecendo as fragilidades estruturais que pairam sobre as suas atividades. Cada porto que modernizamos, cada cadeia logística que fortalecemos, cada ligação que estabelecemos, não se mede apenas com indicadores econômicos. Mede-se pelas vidas, pela qualidade de vida que nós transformamos. As famílias que encontram novas perspectivas e os jovens que passam a acreditar num futuro melhor. Do ponto de vista de equipamentos, tecnologia, etc., já existe. O que nós precisamos agora é investir, continuarmos a investir no capital humano. Temos infraestruturas portuárias relevantes, muito importantes e muito bem definidas, mas que precisamos ajustá-los à atual dinâmica, ao atual desenvolvimento. Este é o Semanário Econômico. Após 4 anos de interrupção, a Bolsa de Valores de Moçambique volta a distinguir os principais intervenientes do mercado, no momento que o seu PCA, Pedro Cossa, classificou como oportuno para reconhecer o desempenho e reafirmar o compromisso com a excelência. A iniciativa, mais do que cerimonial, reposiciona a Bolsa enquanto catalisador de disciplina de mercado e transparência, ao distinguir métricas como volume de negócios, emissões e captação de investidores. A instituição reforça incentivos à performance num mercado ainda em consolidação. Após um hiato de 4 anos, imposto por circunstâncias que todos recordamos, é com especial satisfação que retomamos este evento, no momento em que o mercado de capitais dá sinais claros de maturidade crescente e que a Bolsa de Valores de Moçambique reafirma o seu papel como instituição transparente, orientada para resultados e comprometida com a excelência. O ponto central do evento foi, contudo, a renovação do memorando de entendimento entre a Bolsa de Valores de Moçambique, a Bolsa de Angola e a Bolsa de Valores de Cabo Verde. Para a Ministra das Finanças, Carla Louveira, a integração não é opcional. O desenvolvimento de Moçambique exige fontes de financiamento diversificadas, sustentáveis e baseadas na mobilização de poupança interna e do investimento externo. Portanto, o mercado de capitais é, neste contexto, não apenas como alternativa ao financiamento bancário, mas como mecanismo de democratização do acesso ao investimento. Para Júlia Alves da Cruz, o memorando deixou de ser um instrumento simbólico para se tornar operativo. Representa mais do que um simbolismo, representa a consolidação de uma cooperação que já demonstrou a sua relevância através de resultados concretos, alicerçados na confiança mútua, na partilha de conhecimentos e numa ambição comum. Já do lado angolano, a Cristina Dias Lourenço enfatiza a dimensão transformadora. Este memorando transcende a natureza de um simples documento. É a expressão de um compromisso com a evolução dos nossos mercados, um compromisso com a criação de novos produtos, serviços e novos instrumentos financeiros à disposição das nossas economias. Um dos sinais mais relevantes vindos do setor privado foi o reconhecimento explícito da limitação do financiamento bancário como motor exclusivo de crescimento. Isso é que lhes torna resilientes às diversas situações que nós temos no mercado, nomeadamente momentos de crise. Quem tem capital sobrevive, quem não tem capital e recorre a financiamento bancário passa por dificuldades. Ao premiar instituições como bancos, intermediários e emitentes, a Bolsa de Valores de Moçambique cria benchmarks informais que orientam o comportamento e estratégia do ecossistema financeiro. As instituições financeiras premiadas associam reconhecimento à consistência.
Portanto, é um orgulho e reflete, na verdade, o nosso compromisso contínuo de apoiar o desenvolvimento do mercado de capitais, apoiar os clientes, apoiar a economia moçambicana, apoiar os moçambicanos a realmente acederem ao mercado de capitais e terem alternativas de investimento. Bom, o Bayport recebe esta premiação como um reconhecimento do trabalho que nós temos estado a fazer na Bolsa de Valores. O prémio que nós recebemos vem representar aquilo que é a nossa participação no crescimento econômico do país. Mostra o comprometimento que o banco tem com o desenvolvimento do mercado de capitais e como um dos mais antigos operadores de bolsa do mercado. Há convergência entre integração regional, reforço institucional e mudança de mentalidade empresarial. Aponta para uma nova fase do mercado de capitais moçambicano. A cooperação entre países lusófonos pode oferecer uma vantagem competitiva única, proximidade linguística, afinidade institucional e partilha de desafios estruturais. No entanto, a materialização desta visão dependerá da execução efetiva dos compromissos assumidos, da profundidade das reformas regulatórias e da capacidade de atrair novos participantes. Você está com o Semanário Econômico. O Estado neste momento precisa de industrializar, mas os parceiros também precisam de colocar dinheiro. Mas um parceiro para colocar dinheiro, o que é preciso? Então um Estado para atrair, o que é preciso? Então é preciso encontrar um mecanismo que seja uma ponte, em que de facto as zonas sejam convergentes. Eu acho que as zonas ainda não são convergentes a todos os níveis. Quando estamos, por exemplo, a ver a situação macroeconómica do país, em que os mercados gritam ao bom som sobre a questão da estabilidade do próprio metical, a questão de haver falta de dólares no mercado, isto significa qualquer coisa. É uma chamada de atenção para todos os lados, de que forma é que vamos trabalhar de forma eficaz e eficiente, e os resultados devem vir, com certeza. É preciso acompanharmos o processo, é preciso acompanharmos as dinâmicas, é preciso reintegrar dentro daquilo que é o solo da esfera das empresas que pretendem investir, e o Estado precisa, de facto, acompanhar essas dinâmicas, não pode ser escusado. Você está com o Semanário Econômico. We Love Maputo. Cidade aposta no turismo, mas desafios estruturais testam sustentabilidade da estratégia. Com maior alinhamento estratégico e partilha de experiências, os portos da comunidade dos países de língua oficial portuguesa reforçam a ambição de se afirmarem como motores da economia azul. O desafio, entretanto, passa agora por acelerar investimentos, corrigir fragilidades institucionais e acompanhar a transição tecnológica e ambiental também associada ao desenvolvimento deste setor. Se isto não acontecer, há o risco de se perder competitividade num setor cada vez mais globalizado. O encontro, promovido pela Associação dos Portos de Língua Portuguesa, enquadra-se no esforço de reforço da cooperação entre os portos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, num contexto de crescente exigência de modernização, eficiência logística e sustentabilidade, preparando posições comuns para o próximo congresso da organização. Na abertura do encontro, o Ministro dos Transportes e Logística, João Machombe, destacou o papel central dos portos na transformação econômica dos países lusófonos. O desenvolvimento do setor portuário, impulsionado por iniciativas como esta, traduz não apenas em ganhos econômicos, mas também na criação de oportunidades concretas para os nossos cidadãos. Representam o emprego, a inclusão social e dignidade. É neste contexto que a economia azul assume um papel central e estratégico para o nosso país. Apesar do alinhamento estratégico entre os países da CPLP,
Para que realmente os portos sejam a força motriz da economia azul, persistem limitações estruturais. Danilo Silva, do Porto de Luanda, integrou o painel que refletiu sobre o papel que os portos desempenham para o desenvolvimento sustentável e para a economia azul. Reconhece avanços na coordenação, mas admite que o potencial ainda não está plenamente explorado. Nossos portos têm uma grandiosidade enorme mesmo, têm potencialidade, mas falta ainda algum trabalho. E este trabalho é esse que nós temos já desenvolvido. Dizer também que a fortificação a nível da APANG e também da APLOP, essas estruturas assim conglomerando então o máximo de portos possível, vamos então juntar sinergias para um futuro para a transformação a nível de suficiência energética e o âmbito também da sustentabilidade. A experiência brasileira reforça a centralidade do investimento contínuo no setor portuário. Flávio Vieira destacou que o Brasil tem apostado fortemente em infraestruturas críticas para responder ao comércio marítimo e as cadeias logísticas globais, mas a eficiência operacional depende de um esforço permanente. O Brasil tem investido, principalmente a Portos Rio, tem investido em infraestrutura de dragagem para aumentar a profundidade dos canais, para que mais navios maiores consigam chegar lá no nosso cais. Tem investido em segurança portuária, tem investido em aumento da quantidade de cais, do tamanho do cais, para que a gente consiga receber cargas maiores e de melhores qualidades com maior valor agregado. A necessidade de adaptação das infraestruturas portuárias às novas exigências globais foi destacada por Helder Chambal, que apontou limitações estruturais no desenho atual dos portos. O maior gargalho tem a ver com a forma como foi pensada para os nossos portos, né? Portos comerciais, mas que hoje enfrentamos oportunidades diferentes e que nós temos que ajustá-las. Portanto, temos infraestruturas portuárias relevantes, muito importantes e muito bem definidas, mas que precisamos ajustá-los à atual dinâmica, ao atual desenvolvimento. A valorização do capital humano foi outro ponto transversal. O presidente da Associação dos Portos de Língua Portuguesa, Manuel Nazareta Neto, e Fernando Couto, da empresa Terminais do Norte de Moçambique, sublinham que o bloco deve apostar na formação dos operadores portuários. Do ponto de vista de equipamentos, tecnologia, etc., já existe. O que nós precisamos agora é investir, continuarmos a investir no capital humano. A digitalização dos portos são pontos fundamentais, estão em cima da nossa agenda, estão no topo da nossa agenda para serem implementadas. E já começamos. Por sua vez, Teresa Cardoso destacou a necessidade de aplicação de sistemas de inteligência artificial nos portos para imprimir maior dinâmica e previsibilidade das operações portuárias. Efetivamente, nós temos que nos adaptar a outras realidades. A nossa vontade, efetivamente, não é retirar pessoas, mas se efetivamente nós tivermos a digitalização, a automação, e lá volta outra vez à inteligência artificial, mesmo recursos que nós conseguimos ter, manter ou absorver, se calhar podem ser rentabilizados para outras tarefas que possam vir a ser desenvolvidas. Um dos pontos mais críticos levantados no debate foi a fragmentação institucional que, segundo o especialista moçambicano no setor portuário, penaliza a competitividade dos portos na lusofonia e a Moçambique em particular. Do ponto de vista de governação está bem, é mais receita para o Estado, porque todos eles pagam e deduzem 60% da receita para o Estado, 40% retém no próprio Instituto. Mas, sob o ponto de vista da carteira do cliente, porque em algum minuto o governo tem que sair da governação e olhar para a própria governação pelo lado de fora. Se eu não fosse o governo, se eu fosse o proprietário de uma linha de navegação, o que eu queria? Eu não ia querer pagar 4 taxas com nomes diferentes para o mesmo serviço. O presidente do Conselho de Administração da empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, Agostinho Langa Júnior, apontou a cooperação entre países da CPLP como essencial para acelerar ganhos. Nós temos e criamos um gabinete, por exemplo, de eficiência energética e os quadros que fazem parte deste gabinete estão aqui. Criamos há cerca de um ano,
uma unidade de qualidade, segurança e meio ambiente. Portanto, isto tudo mostra que o CFM está, de fato, a definir linhas e estratégias para se enquadrar neste novo paradigma, não é, da economia azul. O Conselho Municipal da cidade de Maputo lançou a iniciativa We Love Maputo, um projeto que procura reposicionar a capital do país como destino turístico competitivo ao nível da África Austral, apostando num turismo como motor do crescimento econômico, geração de emprego e atração de investimento. No entanto, a materialização desta ambição enfrenta desafios estruturais não negligenciáveis que continuam a condicionar a competitividade urbana e a experiência global dos visitantes. A iniciativa surge num contexto de recuperação do setor. Dados recentes indicam que mais de 72 mil visitantes estiveram hospedados na cidade no último trimestre de 2025, sinalizando um dinamismo crescente. Este desempenho assenta em vantagens como a localização estratégica, a vocação para turismo de negócios e eventos e a diversidade cultural e gastronomia. Contudo, transformar este potencial em crescimento sustentado exige mais do que promoção. Exige resolver constrangimentos estruturais que impactam diretamente a competitividade da cidade. O município sublinha que o posicionamento de Maputo como destino turístico depende da ação coordenada de todos os atores econômicos. O fortalecimento da imagem e do posicionamento turístico de Maputo torna-se essencial para consolidar a cidade como um destino competitivo, sustentável e capaz de atrair cada vez mais visitantes, investimentos e eventos de dimensão nacional e internacional. A imagem de uma cidade, porém, não se constrói apenas pela ação do poder público. Ela é o resultado de um esforço coletivo que envolve todas as marcas, empresas, instituições e iniciativas que aqui operam e que, ao fazê-lo, contribuem consciente e inconscientemente para a percepção global que o mundo tem de Maputo. A iniciativa surge assim como uma plataforma de construção da narrativa e de mobilização coletiva, com impacto direto na atração de visitantes e investidores. Para o setor privado, a competitividade das cidades está cada vez mais associada à sua capacidade de construir uma reputação consistente e atrativa. A reputação de uma cidade influencia decisões, influencia a disponibilidade de investidores para assumir riscos aqui, o custo desse risco, a facilidade com que os nossos empresários acedem a mercados de financiamento externos e a forma como o país é lido por quem chega pela primeira vez. Há uma rede continental que já começa a olhar para Maputo com atenção e com expectativa. Neste contexto, a estratégia inclui produção de conteúdos, ativação urbana e promoção internacional, visando posicionar Maputo junto de mercados e decisores estratégicos. Apesar do potencial, persistem desafios críticos. A segurança urbana continua a ser um fator determinante para a confiança dos visitantes e operadores turísticos, influenciando diretamente a permanência e o nível de consumo. Por outro lado, o saneamento e a gestão de resíduos urbanos impactam a imagem da cidade, a saúde pública e a qualidade da experiência turística, constituindo um dos principais pontos de atenção para a consolidação da estratégia. A qualidade das infraestruturas, incluindo acessos, iluminação, mobilidade urbana e ordenamento dos espaços, continua a influenciar a percepção da cidade enquanto destino turístico. Limitações nestes domínios aumentam custos operacionais, reduzem a eficiência dos serviços
e afetam a competitividade global de Maputo face a outras cidades da região. O comércio informal constitui uma componente relevante da economia urbana, garantindo rendimento a milhares de famílias e contribuindo para a dinâmica da cidade. No entanto, a sua forte presença levanta desafios de ordenamento, concorrência e integração no sistema econômico formal, exigindo abordagens equilibradas que provam inclusão sem comprometer a organização urbana. O governo reconhece o impacto transversal do turismo na economia. A imagem que nós queremos da nossa cidade capital vai ser promovida e divulgada além de fronteiras. Isto vai seguramente criar curiosidade e vontade de conhecer a nossa bela cidade capital. A iniciativa poderá impulsionar setores como hotelaria, restauração, transporte e serviços, com efeitos multiplicadores na economia local. O setor privado defende que o fortalecimento do turismo doméstico é essencial para sustentar o crescimento do setor. As grandes economias funcionam com o mercado interno. Quando o turismo doméstico é muito forte, obviamente que o turismo internacional também será forte. É preciso que nós, internamente, mostremos que temos um bom produto para que as pessoas de fora também saibam, possam lhes apetecer visitar a cidade de Maputo. Esta iniciativa vai beneficiar a restauração, vai beneficiar os hotéis, vai beneficiar a agricultura, vai beneficiar até o mercado informal. Com We Love Maputo, o Conselho Municipal de Maputo, a capital do país, procura afirmar-se como um centro econômico competitivo ao nível, pelo menos, da África Austral, mas o verdadeiro desafio será garantir que no domínio do turismo urbano o mesmo possa ser acompanhado por melhorias estruturais capazes de sustentar a longo prazo uma experiência urbana mais atrativa, inclusiva e economicamente viável e sustentável. O Banco de Moçambique confirmou a interrupção do ciclo de descidas das taxas de juros ao manter a taxa mínima nos 9,25%, numa altura em que aumentam os riscos inflacionários e as incertezas externas e internas que condicionam neste momento a economia do país. A economia moçambicana continua exposta a choques externos associados à conjuntura geopolítica global, com destaque para as tensões no Médio Oriente, que pressionam os preços de energia e alimentos, ao mesmo tempo que enfrenta desafios internos, como o aumento da dívida pública, atrasos nos pagamentos do Estado e impactos de choques climáticos na produção. Perante os riscos associados à inflação, o Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique decidiu manter a taxa de juros de política monetária, taxa mínimo, em 9,25%, segundo explicou o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, no final da reunião do Comitê de Política Monetária, que alerta para um ambiente de maior incerteza, limitando a margem para a flexibilização da política monetária. As perspectivas da inflação foram revistas em alta. Em fevereiro de 2026, a inflação anual fixou-se em 3,2%, após 3% em janeiro. No curto e médio prazo, antevê-se um aumento dos preços, refletindo, entre outros fatores, os efeitos do conflito no Médio Oriente, o impacto das recentes inundações, não obstante a manutenção da estabilidade do metical. Apesar dos riscos, a economia moçambicana mostrou sinais de recuperação no final de 2025, com o PIB a crescer 4,7% no quarto trimestre, após contração no período anterior. Para 2026, o Banco Central antevê crescimento moderado, recuperação global da atividade econômica. No entanto, alerta que o ritmo poderá ser travado pelo abrandamento da economia global. Outro ponto de preocupação prende-se com o aumento da dívida pública interna, que atingiu cerca de 487,3 mil milhões de meticais, fato que condiciona o normal funcionamento do mercado financeiro. A dívida pública interna, excluindo os contratos de mútuo e de locação,
e as responsabilidades em mora situa-se em 487,3 mil milhões de meticais, o que representa um aumento de 12,3 mil milhões em relação a dezembro de 2025. No mercado cambial, o Banco Central reafirma sua estratégia de não intervenção, exceto em situações extremas de disrupção. A banca tem feito um bom trabalho, não é perfeito, mas ela tem feito um trabalho que tem nos permitido de garantir que o financiamento de combustível continue razoavelmente bem e que neste momento não vemos nenhuma necessidade de mudar essa postura no que diz respeito a essa forma de intervenção no mercado cambial. O Banco de Moçambique considera que o sistema financeiro nacional permanece estável, com níveis elevados de liquidez e capitalização, com liquidez média em torno de 60% e os bancos com capacidade para expandir crédito. Contudo, o ambiente de incerteza tem levado a uma postura mais conservadora por parte das instituições financeiras. Enquanto regulador, o governador do Banco de Moçambique sublinha que o papel do Banco Central é evitar que choques externos, como o aumento do preço do petróleo, se transformem em inflação generalizada, cabendo ao Executivo acionar outras medidas governativas. Se não tivermos uma postura prudente, como resultado deste aumento dos preços, podemos sim ter um aumento geral dos preços da inflação e no ano 2, o primeiro trimestre, segundo trimestre, etc. Com a manutenção da taxa MIMO, o Banco de Moçambique entende estar a reforçar a postura cautelosa num contexto de elevada incerteza, sinalizando que a prioridade continua a ser o controlo da inflação e a estabilidade macroeconômica, mesmo que isso implique um ritmo ainda mais lento da recuperação econômica. Fizemos assim o panorama, ou melhor, a atualização econômica aqui no seu semanário. Vamos agora observar uma breve pausa para logo a seguir retomarmos com o tema de fundo desta edição, que, como há de se recordar, após o lançamento e o anúncio que fizemos no início do programa, vai se debruçar sobre a conjuntura macroeconômica do país, os desafios no curto e médio prazo, com o concurso do representante residente do Fundo Monetário Internacional em Moçambique, Olamide Harrison. É com ele então que vamos entabular esta análise sistemática ao momento atual e aos desafios econômicos do país. Isto também na sequência do comunicado da instituição, no caso do Fundo Monetário Internacional, após a consulta ao artigo 4, um artigo que faz parte dos princípios que norteiam a relação entre o Fundo Monetário Internacional e os seus membros. Olamide Harrison já está presente em estúdio e pronto então para iniciarmos com essa interação. Logo após o intervalo, não saia daí, até já. Você está com o Semanário Econômico. Entramos nesta altura para o nosso tema de fundo e, conforme tivemos a oportunidade de anunciar no lançamento do programa, está conosco o Dr. Olamide Harrison, representante residente do Fundo Monetário Internacional em Moçambique. É com ele que vamos entabular esta análise à conjuntura econômica do país, macroeconômica precisamente, e vermos nesta altura que desafios e como estes poderão ser encarados no curto e médio prazo para promover uma recuperação sustentada e sustentável do crescimento econômico. Olamide Harrison,
Até que ponto é que as recomendações do FMI, após a consulta do artigo 4, poderão ajudar Moçambique a estabilizar a economia sem comprometer um crescimento econômico sustentável e sem danos colaterais, designadamente danos sociais? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. No caso de Moçambique, em fevereiro passado, o Conselho Executivo do FMI concluiu a consulta mais recente do artigo 4 com Moçambique, e este relatório é relevante porque não só faz um balanço macroeconômico atual, mas também transmite uma mensagem, eu diria, construtiva sobre o que pode ser feito para restaurar a estabilidade macroeconômica. E neste contexto, um ajustamento orçamental foi identificado e também não só as fragilidades, não é? Mas também mesmo políticas, umas ideias sobre o rumo efetivo para restaurar a estabilidade macroeconômica e gerir crescimento econômico inclusivo. No que toca à sua pergunta sobre estes trade-offs, eu acho que a consolidação fiscal é de facto urgente, vendo as dificuldades em termos de financiamento ao orçamento do Estado, tanto externo, porque estamos a experienciar uma diminuição estrutural de ajuda externa, mas também dificuldades no mercado doméstico. Agora, mais do que cortar para minimizar o efeito deste ajustamento na economia, o que importa é mesmo a qualidade do ajustamento. Se olharmos para a composição do orçamento, vemos um grande peso de duas rubricas: massa salarial e serviço de dívida. O serviço de dívida passou por 5% mais ou menos do PIB há 5 anos para 8% do PIB agora. E em termos da massa salarial, passamos por 12%, mais ou menos 12,6% em 2020 para quase 15% do PIB. E isto quer dizer, em prática, que a maioria dos recursos estão sendo absorvidos por estas duas rubricas, que limita o espaço de manobra sobre gastos sociais e até investimento público no futuro. Por isso, mais do que só cortar, temos de pensar em como fazer de uma forma sustentável. Pois, exatamente, essa é realmente a questão de fundo, como fazer essas mudanças, essas reformas de uma forma sustentável. O FMI insiste nesta necessidade de consolidação fiscal ambiciosa, designadamente para reduzir as necessidades de financiamento e restaurar, inclusive, a sustentabilidade da dívida. A questão que coloco é: quão urgente é esta agenda para Moçambique? João Carlos, é central. A consolidação fiscal é central porque tem a ver mesmo com a capacidade do Estado se financiar num contexto mais exigente internacional e com dificuldades de financiamento. Como comecei a explicar, não se vê espaço de manobra para responder às choques como as cheias e ciclone Gazan para gastos sociais importantes. E para nós, esta sustentabilidade da dívida
só pode ser restaurado através de uma consolidação equitativa, no sentido de começar com as despesas, mas também pensar em como alargar a base tributária, reduzir os desequilíbrios no sistema dos impostos, não é? Em termos de IVA, por exemplo. E através deste, começamos a reduzir as pressões para financiamento, e isto vai criar mais espaço para o sistema financeiro também financiar a atividade económica real do setor privado. Então, com esta consolidação fiscal, como já disse, abre espaço para uma gestão mais suave e aumenta a capacidade do Estado de responder às necessidades da população e às dificuldades. A pergunta como vai ser recorrente nesta nossa conversa. Como o país pode encontrar, face ao contexto em que se encontra, espaço fiscal e reverter uma tendência que tem estado a se agravar de um tempo a esta parte, que foram confirmadas de resto com o diagnóstico após esta consulta do artigo 4. Pronto, o relatório identifica e tem uma proposta de uma reforma, um conjunto de reformas, tanto do lado estrutural, aliás, podemos falar sobre isto também, mas também neste ajustamento orçamental. Tem vários componentes. Do lado da despesa, eu vou focar no assunto de massa salarial, a necessidade de conter. Não se pode olhar para ajustamento da despesa sem olhar para essa componente, porque é enorme na composição dos gastos do Estado. Neste contexto, defendemos a necessidade de conter o crescimento nominal da massa salarial. E propomos, por exemplo... Apenas conter ou reduzir mesmo? No peso de economia, reduzir. Mas oferecemos algumas ideias sobre como conter nominalmente. Quer dizer, em termos do PIB, vai cair, mas pelo menos não está a crescer nominalmente. E nós temos uma proposta lá que tem a ver com, por exemplo, 13º mês, limitar a contratação de novos funcionários, com exceção aos setores críticos como educação, saúde e justiça. Olhamos para os salários para pelo menos conter para os anos seguintes, depois pode recomeçar a aumentar. Então tem ali um pacote que olha para as despesas. Também oferecemos umas ideias sobre receitas, o lado de receitas, como harmonizar o sistema de isenções, porque ali tem várias isenções excessivas, vários do lado tributário. Sim. Tem ali um sistema que pode ser harmonizado e isto vai facilitar o ajustamento. E finalmente é necessário uma gestão mais dinâmica em termos de dívida pública. O governo já começou com esforços em termos de leilões para gerir os passivos que estão a envelhecer, e este processo vai precisar de continuação e vai ajudar. Então, não propomos um conjunto de ajustamento no lado de despesa, no lado de... Quais são os sacrifícios que admite que devem ser consentidos? Portanto, não há uma cirurgia sem dor. Esta decisão, ultimamente, é uma decisão... estas escolhas têm de ser bem ponderadas, claro, mas, afinal, acho que este pacote de reformas que me referi, acho que é uma ideia. Mas o governo, em consultação com o povo e comunicação com o povo,
tem de pensar em como fazer os ajustamentos de uma forma que assegure socialmente sustentável, exatamente, diria assim. Exatamente, sim. Mas acho que sim, acho que nós incluímos estas considerações em pensar em como fazer, mas o que não pode-se negar a necessidade de ajustar. Porque isso o risco é inevitável. É inevitável e o mais adiamos, o mais grave fica. Exatamente, sim. E estas economias como são como não sei como eles têm os seus próprios métodos de ajustamento e o risco de uma continuação nesta trajetória de insustentabilidade é que o ajustamento acontece de uma forma como se diz? Pouco eficaz, não é? Não, além disto, mais agressivo. Mais agressivo. Uma subida inesperada da inflação, por exemplo, ou alguma coisa assim. Então, para evitar, é melhor agirmos já mesmo. Sim. O FMI considera que a política monetária do Banco de Moçambique tem sido prudente, mas ao mesmo tempo aponta para a necessidade de maior flexibilidade cambial. O que significa isso na prática para a economia? Pronto, é como disse no início, quando estávamos a analisar a decisão mais recente do CPMO, este ciclo de normalização começou há 2 anos, está em curso. O facto é que a política monetária permanece restritiva, no sentido de que a taxa de juros real, contando com o impacto da inflação na nossa avaliação do estado da taxa de juros, que ajuda na âncora de expectativas e contribui para a estabilidade cambial, mas tem outro efeto, claro, de restringir crédito à economia e restringir um custo normal de política monetária, um trade-off, digamos assim. Agora, este processo de normalização o espaço para continuar é limitado pela estabilidade cambial, porque um canal importante da transmissão da política monetária é, de facto, o impacto na taxa de câmbio. O risco, com mais flexibilização e uma taxa de câmbio fixo, é que sai mais liquidez e meticais e está à procura de onde ir e cria mais pressão, mais escassez de divisas, que está de facto... Estamos a viver neste momento. Exatamente. Então, o espaço é limitado, por isso defendemos a necessidade, uma das razões pelas quais nós defendemos a necessidade de gerar mais flexibilidade cambial. Além disto, ajuda no processo de absorver choques internacionais, ajuda para gerir a competitividade da economia. Por isso, é verdade que o país já experienciou períodos de flutuação e estamos a falar mesmo sobre flutuação cambial. Mas não há um risco inflacionário associado, que também é um dos objetivos atuais da política monetária? Sim, mas de facto tem riscos inflacionários, sobretudo neste contexto atual de dificuldades fiscais. E por isso nós também estamos a defender um conjunto de políticas. Não se pode olhar só para a política monetária, esta estabilidade cambial, mas também a consolidação fiscal, a restauração da estabilidade macroeconómica, de sustentabilidade da dívida, enquanto nós estamos a ver mais flexibilidade. Posto isto, como equilibrar efetivamente? De alguma forma já se pronunciou sobre isso, mas volto a vincar este aspecto. Como equilibrar a estabilidade cambial, a inflação, a disponibilidade de divisas para o setor produtivo, que é uma situação neste momento particularmente crítica na economia real?
a verdade, pronto, então, falando teoricamente, geralmente, tem ali este trilema famoso, não é? Onde um país não pode ter estabilidade cambial, inflação, autonomia monetária e também fluxo livre de capital. Mas, além disso, acho que neste contexto é mesmo um conjunto de políticas. Temos de olhar tanto para o lado real, no sentido de que parte das expressões cambiais vêm da estrutura da economia. A conta corrente que o país corre, em termos de necessidade de importação, um valor da importação muito acima da exportação, incluindo quando nós extraímos os efeitos dos GNL, os projetos de GNL, ainda permanece esta conta corrente déficit enorme. Então, pensando em como gerir mais diversificação, mais produção, e daí podemos olhar para reformas que melhoria o ambiente de negócio, que atraírem investimento. Isto é um lado estrutural. Sim. Tem de acontecer, mas isto reformas começam agora e vão ter um efeito ao no longo prazo. Olhando para a situação orçamental, de facto que parte, normalmente, da pressão cambial vem também das despesas do Estado e a necessidade de conduzir esta consolidação fiscal para reduzir as necessidades de financiamento, mas as pressões nas importações vindo do Estado. E, finalmente, política monetária, mas temos de admitir o facto de que mais esforço para gerir, para conter a inflação, vai ter impacto no desempenho da economia real. E cada dólar que se usa para defender taxa de câmbio no mercado, que aliás o Banco Central tem uma política, mas não está a intervir no mercado atualmente, é um dólar que pode ser usado para outro efeito, não é? Então, ali eu diria que o foco tem de ser consoante com o quadro da política monetária aqui, focar em como gerir a inflação e aquela autonomia política e as reformas para gerir mais fluxo de divisas para a economia e deixar o mercado determinar a taxa de câmbio apropriada. A dificuldade crescente do financiamento do Estado poderá afetar neste momento também a capacidade de crédito ao setor privado? Pode sim. E pronto, tem dois canais de transmissão. Um lado é o tal crowding out, no sentido de que cada dólar que vai ao Estado não vai ao setor privado. E o facto é que o setor privado tem mais disposição para gerar emprego e ser o motor da economia. Do crescimento econômico. Exatamente, sim. Então, este componente é uma coisa para pensar. Outra coisa é mesmo o risco soberano, estas dificuldades de financiamento que o João Carlos falou. E a verdade é que se os bancos os credores estão a perceber riscos elevados soberanos, isto é a base para determinar o preço de ativos no setor privado, no sentido de que não vão emprestar, não vão considerar empréstimos meticais em moeda nacional com taxa de juros menor daquilo que se oferece ao Estado. Então, isto quer dizer que já quase de facto, as dificuldades no financiamento dos lados do governo está a aumentar o preço para o setor privado. Mas
além disto, com a necessidade e as vulnerabilidades de dívida pública, aqueles que têm exposição ao Estado, com preocupações de atrasados e outras coisas, vão guardar liquidez para se protegerem. E isto quer dizer que não estão a usar aqueles recursos para financiar o setor privado. Então, aqui estou a ver pelo menos 3 canais, não é? O trade-off em termos de crowding out. Temos também o canal de risco em termos do pricing, que está a aumentar o preço e está a limitar esta flexibilização de política monetária, está a limitar o pass-through para a economia real. E, finalmente, o facto de racionamento, digamos assim, de crédito por parte dos credores para se protegerem. Então, esta dificuldade de financiamento mesmo tem um impacto real e a experiência internacional, estudos académicos mostram estas questões. O FMI também destaca a importância de se criar um ambiente mais favorável para o setor privado. O que falta ainda fazer para desbloquear o investimento para o setor produtivo? Eu gostaria de... Para mim, reformas importantes incluem avanços na governação, combate à corrupção, aumento da transparência fiscal, condução de auditorias independentes, até a criação de Tribunal de Contas para salvaguardar os gastos dos recursos públicos. E em termos mesmo de criar um âmbito melhor, eu olho para a necessidade de simplificar e reduzir a complexidade do processo de negócio aqui em Moçambique. Simplificar os processos e isto ajuda muito. Também existe a necessidade de aumentar a previsibilidade na economia em termos das políticas fiscais, contratuais também. E, finalmente, segurança jurídica acho que é importante para novos investidores. Mas, sobretudo, um estado da economia estável e previsível acho que ajuda muito em atrair investimento público. O novo fundo soberano ligado às receitas do gás pode, na sua opinião, desempenhar um papel relevante na gestão futura da riqueza do país? Eu acho que sim, acho que pode ajudar, mesmo é importante, a experiência internacional também mostra que uma gestão destes recursos finitos, como de gás, podem ajudar um país na geração de recursos. O Moçambique já fez progressos importantes, aprovou a lei do Fundo Soberano no país, está operacional, de facto, o Fundo Soberano. E acho que este é um passo importante no sentido da geração destes recursos. A lei tem objetivos claros. Uma é para estabilizar, ajuda no desenvolvimento econômico e também para poupar para as futuras gerações. Não é? Tem regras claras sobre como investir os recursos, como as condições para o levantamento destes recursos e também como a porção que vai para o orçamento do Estado é 60% e o resto que vai para o Fundo Soberano. O que pode ser melhor é as regras claras para a utilização que vai ao orçamento, que estes recursos sejam usadas para despesas que apoiem e sustentem o crescimento a longo prazo, como investimento na infraestrutura, capital humano, até saúde. Acho que estes componentes... Uma priorização desses investimentos. Bem, falando agora das perspectivas econômicas de médio
de médio prazo, essencialmente. O FMI considera que o setor do LNG poderá transformar significativamente a economia moçambicana a partir de 2030, mais ou menos. Até que ponto de vista é que esta expectativa é realista? Pronto, com base na informação que temos sobre o estado de engajamento e o progresso com a construção dos megaprojetos, acho realista, e no sentido de a produção de gás, combinando todos os projetos, vai aumentar significativamente os agregados do PIB. Não tem como evitar. Vai acontecer porque a produção é enorme em relação ao tamanho da economia atualmente. Agora, o que é que isto significa para o resto do país, para outros setores? Os spillovers vai depender na situação macroeconômica, as políticas em vigor, a maneira de atrair investimento para outros setores, e vai levar tempo, mas acho que é verdade que a produção vai aumentar significativamente aquilo que o país está a produzir, o produto interno. Que riscos existem em relação a uma dependência excessiva da economia em relação, no caso, ao gás natural? É a volatilidade mesmo, a volatilidade das receitas, do desempenho da economia. Por isso, a diversificação vai ajudar a absorver choques nestes setores. Estamos a ver um grande choque, neste caso, um aumento significativo no preço de gás e de outras matérias, mas em 2014 houve uma queda significativa no preço do gás. Sim, então pode ser. Tem ali um ciclo de volatilidade que não se pode. Então é melhor fortalecer outros setores e também acho que outros setores também talvez estejam um pouco menos intensivo em capital, então tem mais chance de gerar empregos para um país que tem uma juventude enorme que precisa mesmo de emprego. Entrarmos para as conclusões, mais ou menos voltando de certa forma para o ponto de partida desta conversa, perante o diagnóstico feito pelo FMI, quais deveriam ser hoje as prioridades econômicas e estratégicas para Moçambique? Pronto. Do lado, acho que é o fiscal, a consolidação fiscal é urgente. É absolutamente urgente e a condução disto, a composição tem de ser bem escolhida. Então, também a necessidade de gerar mais flexibilidade cambial para ajudar o país a absorver choques externos para facilitar o ajustamento da economia. E, finalmente, a condução de reformas estruturais no lado de governação, melhoria de ambiente de negócio, sobretudo a gestão das finanças públicas. Quer dizer, passando para um racionamento para a gestão ativa de caixa, limpar os atrasados, evitar a condução de mais atrasados, reforçar a credibilidade orçamental através de correr orçamentos realísticos e, finalmente, aumentar a transparência fiscal. Para mim, isto são as prioridades. Na condução de ajustamento fiscal, vai ser importante proteger os mais vulneráveis na sociedade, através de um reforço das transferências sociais do INAS. Isto pode ser feito para ajudar. Bem, chegados aqui, para quando o novo acordo com o governo moçambicano, já que esta última consulta não permitiu chegar a esse entendimento? Ou quais são os cenários daqui para frente? Não permitiu chegar. Pronto, nem avaliou a decisão de
sobre o... De seu novo financiamento. Sim, mesmo. Por isso eu queria começar com aquela porção sobre como é que isso funciona. O artigo 4 tende a... Não estava em causa, portanto, o novo acordo de financiamento. Sim. Mas quais são as perspectivas que há para o novo acordo de financiamento? Agora que terminamos a consulta do artigo 4, podemos virar mais uma vez para a questão de pedido para um novo programa e o FMI continua empenhado em tentar ajudar o país. Mas até lá o governo terá que ter implementado estas reformas. Pronto, sem os quais não há um novo acordo. Sim, pode tornar insustentável um novo acordo, é isso? Sim, e temos uma oportunidade daqui a nada no contexto das reuniões primavera do Banco Mundial do Fundo Monetário Internacional para mais uma vez conversar com as autoridades moçambicanas para como é que o FMI pode melhor ajudar o país neste contexto atual. Dr. Olamide Harrison, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico. Gostávamos de dedicar tê-lo mais vezes em oportunidades futuras. Muito obrigado, João Carlos. Muito obrigado. Fizemos assim este tema de fundo, uma análise da conjuntura macroeconômica do país, sob lupa do Fundo Monetário Internacional. Tivemos o pretexto, o comunicado após a consulta ao artigo 4 do FMI, é um comunicado de resto público. Estivemos a analisar alguns aspectos que nos pareceram mais pertinentes e relevantes do conteúdo desse comunicado e olhar também os cenários da economia no curto e médio prazo. Este foi o tema de fundo do Semanário Econômico e vai agora observar mais uma pausa. Nós retomamos o programa logo a seguir. Não saia daí. Até já. Entramos para as conclusões da presente edição. Resta-nos nesta altura recuperar alguns dos principais momentos que caracterizaram este Semanário Econômico. Taxa mínima mantida em 9,25%, interrompendo o ciclo de descidas iniciado em 2024. A direção da política monetária continuará condicionada à avaliação dos riscos e incertezas subjacentes às projeções da inflação. Portos da CPLP querem afirmar-se como motor do desenvolvimento, mas enfrentam desafios estruturais. Cada porto que modernizamos, cada cadeia logística que fortalecemos, cada ligação que estabelecemos, não se mede apenas com indicadores econômicos. Mede-se pelas vidas, pela qualidade de vida que nós transformamos. A gente precisa, nesse momento, aumentar, melhorar os nossos olhos, voltar os nossos olhos para a sustentabilidade, para a descarbonização dos nossos portos, para que a gente seja tão competitivo quanto os europeus. We Love Maputo. Cidade aposta no turismo, mas desafios estruturais testam a sustentabilidade da estratégia. A imagem da cidade e a imagem de quem nela opera estão, por isso, indissociavelmente ligadas. Maputo está cada vez mais presente no mapa do turismo regional e internacional. No tema do fundo, Moçambique e o Fundo Monetário Internacional. Consolidação macroeconômica sob pressão fiscal. A consolidação fiscal é de facto urgente, vendo as dificuldades em termos de financiamento ao orçamento do Estado. Neste contexto, defendemos a necessidade de conter o crescimento nominal da massa salarial. O que falta ainda fazer para desbloquear o investimento para o setor produtivo? Combate à corrupção, aumento da transparência fiscal, condução de auditorias independentes, até a criação de Tribunal de Contas para salvaguardar os gastos, os recursos públicos. Mas quais são as perspectivas que há para o novo acordo de financiamento? Agora que terminamos a consulta do artigo 4, podemos virar mais uma vez para a questão de pedido para um novo programa e o FMI continua empenhado em tentar ajudar o país. Já está integralmente realizado e derivado o Semanário Econômico aqui no seu canal de eleição
a STV Notícias. Foi um prazer ter estado em sua companhia. Aceite os nossos convites para o próximo encontro daqui a uma semana, sensivelmente, quando forem 22 horas da próxima quinta-feira. Até lá, tenham um período bastante produtivo. Boa noite. A hora passa 50 anos. O orgulho de Moçambique.